essa daqui é nada mais nada menos do que a minha estranha coleção de iPhone. E é uma história curiosa, porque o início da nossa coleção começa em 2007 com o iPhone 2G, que é simplesmente o primeiro iPhone lançado pela Apple. Nessa época, a LG já tinha lançado uma tela capacitiva, com aquela ideia de você mexer na sua interface sem precisar de uma canetinha. Entretanto, o iOS da Apple era muito mais intuitivo do que a interface da LG. E um ponto curioso é que a construção desse celular era excelente, inclusive, tendo boa parte da tampa traseira e do aro dele feitas em metal, coisa que, curiosamente, no ano seguinte, a Apple trocou por um policarbonato, um plástico aleatório. Saindo do iPhone 2G, esse daqui é o iPhone 3G. Esse iPhone 3G tá com a bateria horrível, inclusive acredito eu que ele esteja descarregado. Ele tinha o mesmo processador da Samsung de 412 MHz. Sim, os processadores da Apple na época eram da Samsung. E tinha a mesma memória RAM, 128 MB de memória RAM. E ele subiu do iOS 2 até o iOS 4.2.1. Inclusive nessa época, graças à ideia de ter um processador da Samsung, surgiu vários ports com jailbreak através do OpenBoot para você conseguir dar boot no Android nesses celulares. Sim, esses celulares deram boot no Android em papo de 2011 e 2012. Só que como o hardware do 2G e do 3G já tava ficando meio batido, a Apple precisava mudar essa situação. E foi daí que surgiu o iPhone 3GS. Subindo do iOS 3.1.3 até o iOS 6.1.6, o hardware foi dobrado nessa variante. Afinal, o 2G e o 3G rodavam a 412 MHz com 128 MB de memória RAM, e o 3GS rodava a 600 MHz com 256 MB de memória RAM. Inclusive, tinha até um boato que o processador dele tinha 800 MHz, mas que a Apple fazia underclock. Só que saindo do 3GS, é aí que a gente entra na época de ouro, meus amigos. Afinal, esse daqui é o iPhone 4 de 32 GB. Um iPhone 4 de 32 GB rodando o iOS 6.1.6. Ele foi lançado no iOS 4, ele subiu até o iOS 7, porém o iOS 7 deixa ele extremamente lento. Foi exatamente aí que eu fiz downgrade pro 6.1.6. Você pode abrir qualquer coisa aqui que ele responde quase na hora. Vamos testar aqui pra ver. Olha só, olha só, olha só. Configurações, música ele... Eu acho que ele vai demorar, ele tem que carregar as coisas, né? Olha só, olha só. Demorou um pouquinho até responder. Tenho 482 músicas aqui. Em relação a games, eu tenho GTA San Andreas aqui, eu tenho Max Payne, Gangster Hill, GTA 3, Gangster, Miami Vindication, Six Guns, que o Six Guns era uma cópia da Gameloft do Red Dead Redemption, Call of Duty Black Ops Zombies, Shadowgun, Dead Space, Brothers in Arms 2, Battlefield Bad Company 2, Modern Combat Sandstorm, Dead Trigger, Need for Speed Undercover, Colin McRae, GTA Vice City, mano, só jogaço, cara. Resident Evil 4, Temple Run, Sonic 1, Doodle Jump, outro Resident Evil que eu não sei qual que é, Real Racing, Modern Combat 3, Lara Croft e Asphalt 7. Brinca, essa interface aqui foi uma das minhas preferidas do iOS até hoje. Pasme, até hoje. De todas as interfaces da Apple, o iOS 6 pra mim é a mais bonita, é a mais sólida, é a com os ícones mais bonitos, mais nítidos, inclusive. Cara, só amor por essa interface. Saudades, inclusive. Porém, saindo do iOS 6 e do iPhone 4, a gente já sobe para uma evolução bem interessante. Nada mais, nada menos do que o primeiro dual core da Apple, cara. Um Apple A5, se eu não me engano. Posso estar errado. Esse daqui é o iPhone 4S. Subindo do iOS 5 até o iOS 9, aqui você começava a ter um hardware de verdade. Afinal, ele tinha um processador dual core Cortex A9, somados a 512 MB de memória RAM e uma câmera traseira de 8 megapixels em 2011. Câmera essa que conseguia ser melhor do que a do Galaxy S2. Celular esse que foi lançado no mesmo ano e que tá na minha parede aqui por um motivo muito bobo. A Apple trouxe o HDR pro celular. Veja bem, não tô falando que a Apple inventou o HDR, mas eu tô falando que os iPhones daquela época tinham coisa que o Galaxy S2 não teve, só foi chegar no S3. Então você conseguia ter um controle de exposição, você conseguia ter fotos muito melhores, e tudo isso num corpo que você já conhecia, que era nada mais nada menos do que a carcaça e a tela do iPhone 4. Então foi uma evolução muito bem-vinda. Esse celular viveu por anos. Em 2016 eu tava terminando o ensino médio e ainda tinha mina que usava esse iPhone 4S, num cenário onde tanto o branco quanto o preto são assustadoramente bonitos. Ao menos eu acho, me julgue. Mas deixando os dois aqui, o iPhone
4S, a gente subiu pro iPhone 5C. Eu não tenho todos os modelos de iPhone aqui, por motivos óbvios, iPhones são caros, principalmente iPhone antigo, porém o 5C era um iPhone 5 bem barateado, lançado um ano depois. Sem a tampa metálica, mas mantendo a mesma tela e o mesmo processador, o iPhone 5 viveu do iOS 6 até o iOS 10 e o 5C viveu do iOS 7 até o iOS 10. E uma parada curiosa é que, tipo, o 5C tinha várias cores na parte traseira, o que combinava muito com a interface, porque o iOS 7 era uma interface muito colorida. Mas deixando esse iPhone aqui de lado, vamos pro próximo. E o próximo, eu já tive 4 deles, vendi 2 e me sobrou 2. E curiosamente os 2 estão descarregados, olha só que maravilha. Mas basicamente, sejam bem-vindos a um dos celulares mais vendidos da Apple. Eu tô falando nada mais nada menos do que o iPhone de 6ª geração. Lançado em 2014, esse iPhone, apesar de ser muito amado pelas pessoas, é um celular extremamente problemático, cara. E além de todos os problemas que ele tem simplesmente por existir, ele ainda tinha um processador extremamente parelho com o iPhone 5S. Não é à toa que os dois morreram no iOS 12.7.8, se eu não me engano. Como a Apple foi uma empresa pioneira em 64 bits nos celulares, eu até entendo o motivo deles não quererem atualizar tanto o processador do iPhone 5S em relação ao iPhone 6. Só que a experiência de uso, meus amigos, se ele tivesse tido um processador melhorzinho, seria bem melhor, viu? Sinceramente, eu consigo pegar celulares de 2014, tá ligado? E consigo utilizar alguns, viu? Por incrível que pareça. Mas o iPhone 6 é bem lagado mesmo. Olha só essa situação, cara. Só tô abrindo o Instagram, cara. Enfim, com 1 GB de memória RAM e um Apple A8 ou A7? Eu não lembro o processador dessa bagaça, jovens. Eu acho que o A7 era do 5S e o A8 era do 6, hein? Esse daqui foi um dos mais vendidos. Se eu não me engano, vendeu mais de 214 milhões de cópias. Tenho 2 deles aqui. E foi justamente nessa geração que a Apple começou a lançar celulares maiores. E olha só o que eu tenho aqui. Um iPhone 6 Plus, que é literalmente um 6, só que um pouquinho maior. 5.5 polegadas, se eu não me engano. Abrindo o AIDA 64 aqui, ele rodava um Apple A8, tinha 128 GB de memória interna, caramba, míseros 1 GB de memória interna. E sinceramente, senhores, eu acho a tela desse 6 Plus aqui muito bonita, cara. Por mais que ele seja um celular extremamente pesado, e eu não gosto de celulares pesados. Você viu que eu consegui abrir o Instagram mais rápido no 6 Plus do que no iPhone 6, tá ligado? Curiosamente, ao menos no meu uso aqui, pode ser que eu esteja extremamente maluco, mas ele flui mais, cara. Eu consigo minimizar o negócio aqui, eu consigo abrir aplicativos extremamente específicos, por exemplo, o Google Fotos. Espero que não tenha nada pessoal, nada muito ridículo que eu possa me envergonhar. Não, não tem. Consigo abrir esses aplicativos assim, tá ligado? Olha, minimizar, fluindo muito bem. Só que antes da gente continuar, eu preciso te falar o óbvio, que infelizmente a vida não é tão fácil quanto parece. A expectativa de inflação continua aumentando e infelizmente isso faz vários luxos do nosso dia a dia serem perdidos. E é exatamente aí pro pobre continuar vendo Netflix que hoje eu vou indicar pra vocês um serviço muito insano que eu uso, que é o Divide Mais. Abrindo seu navegador aqui e indo no dividemais.com, você tem acesso a várias contas de streaming compartilhadas, onde você consegue até 80% de desconto, irmão. Ai, mas eu tô pobre, o país tá uma merda. Isso não é responsabilidade sua. Você não precisa parar de ver o seu Netflix e eu vou te mostrar a forma mais simples de você conseguir as suas contas com até 80% de desconto. Aqui na tela inicial do site, um pouco abaixo, você consegue ver o preço das contas. Netflix R$17,90, Prime Video R$11,90 e você tem várias contas como HBO Max, Crunchyroll Mega, tendo desconto até no YouTube Premium, com cobranças que podem ser por Pix ou por cartão de débito. Você clica em comprar, clica em assinar agora e o site vai te pedir algumas informações básicas para saber quem é você. Método de pagamento, cupom de desconto e blá blá blá. Informações digitadas, método de pagamento Pix, a gente clica em assine agora e a gente tem nada mais nada menos do que o Pix copia e cola. A gente copia, cola no nosso banco, Icon da Silva Ferreira, e depois da sua assinatura você paga, que no nosso caso já tá aprovada. Bote no WhatsApp da empresa, vai te contatar 2 vezes. A primeira para confirmar a sua compra, como você tá vendo, e o segundo contato para te passar o e-mail e a senha da sua conta que você acabou de assinar. Eu achei que ia demorar, acabei de receber uma mensagem aqui. 7h37 a gente fez o pedido e 7h43 a gente recebeu a conta e a senha da conta. Lembrando que é um tempo aleatório que pode demorar de 60 minutos até 7 horas. Tudo isso dependendo da demanda do dia, se tiver muito cliente ou
pouco cliente. Esse foi o Divide Mais, streaming pra todos, independente da sua condição social. Agora voltando pro vídeo. Só que lembrando que a gente ainda tá em 2014. O 6 Plus foi lançado em 2014. E em 2015 surge o Monstro, que surge um dos iPhones assim que começou a mudar a minha visão da Apple. Porque do iPhone 6 pra baixo, isso daqui pra mim é batata, cara. Tá ligado? Eu consigo citar no mínimo 20 celulares lançados em 2014 que são mais potentes do que esse iPhone 6 Plus. Porém, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o iPhone. Por incrível que pareça, e eu não tô falando numa visão atual, eu não tô falando que hoje em dia é o iPhone. Eu tô falando na época que ele foi lançado. Esse daqui é o clássico iPhone 6S. Desbloqueando o danado aqui, esse daqui foi o primeiro iPhone com 2 GB de RAM, ao invés de ter 1 GB de RAM. Foi por isso que ele atualizou muito, ele atualizou do iOS 9, lançado em 2015, até o iOS 15.8.7.2, alguma coisa assim, eu não lembro ao certo a versão milimetricamente. E o Apple A9 tinha uma litografia excelente, 16 nanômetros em 2015, enquanto a concorrência tinha uma média de 20 nanômetros em 2015. 2015 não foi um bom ano para celulares 64 bits da Qualcomm, viu? A gente tem uma GPU aqui, uma placa gráfica que tem nada mais nada menos do que 6 núcleos, uma GPU hexa-core e um coprocessador Apple M9. Esse dual core da Apple de quase 2 GHz com 16 nanômetros de litografia viveu por séculos e até hoje, ó, posso minimizar isso daqui super de boa, tá ligado? Ah, eu preciso abrir minha câmera rápido, ele abre, tá na última versão, na última atualização, as atualizações não estragaram tanto ele, o único problema desse celular era a bateria, e foi exatamente aí que eu tive a brilhante ideia, brincadeira, foi o meu amigo Leandro, eu esqueci o nome daquele cara, meu Deus, Luiz Andrade, e me falou que a bateria do iPhone 7 dava aqui. Eu adaptei a bateria do iPhone 7 aqui e o resto, jovens, o resto é história. Tá tudo funcionando perfeitamente, a bateria dura bem até, e inclusive, como vocês estão vendo, você pode abrir os aplicativos sem ter aquele super atraso, tá ligado? Sem você sentir, sei lá, aquela sensação de morte, nossa, que celular lento. Eu, sinceramente, gosto muito desse celular, entendo a revolução que ele fez, assim, digamos assim, em questão de hardware. Dentro da Apple, a gente sempre estava acostumado de tipo, ah não, você não precisa de um hardware bom, porque o software é extremamente fluido e otimizado e estável. Se o software for maravilhoso, você não precisa ter um hardware legal. E o iPhone 6S foi o primeiro que mudou isso. Só que, curiosamente, o iPhone 7, que veio depois do 6S, ainda tinha um hardware ok, só que ele era extremamente problemático, cara. Tipo, o iPhone 7 dava uns bug muito bizarro. Tinha bug de baseband, que a baseband morria e você ficava sem Wi-Fi, sem 3G. Tinha bug de um negócio lá na placa que dava no microfone, o microfone parava de funcionar, tá ligado? A Apple sempre foi assim, lançava um negócio bom e começava a lançar um monte de porcaria. Lançava um negócio bom, começava a lançar um monte de porcaria. Tanto que o iPhone X, o iPhone 10, lançado em 2017, é cheio de bug também, cara. As pessoas pagam um pau absurdo pra aquele celular, mas ele, curiosamente, é muito ruim. Depois de 2015 e marcando o último iPhone que eu tenho aqui, como eu falei pra vocês, eu não sou milionário, eu tenho só uns iPhones aleatórios, a gente entra no iPhone SE. No mesmo caso do iPhone 6, que eu tinha 2 e acabei vendendo um, acabou acontecendo com o meu iPhone SE. Eu tinha 2 SE, um preto e um branco, só que esse branco aqui, ele vai pro Alex. Eu vou continuar só com o preto, que tá com a bateriazinha ruim. Que era um iPhone que tinha o mesmo hardware que eu falei bem do 6S, só que num corpo de iPhone 5S. É uma das melhores ideias que eu já vi na minha vida. Lançado com uma câmera de 12 megapixels na abertura f2.2 que gravava em 4K, num celular que suportava o Apple Pay. É daqui que surge a ideia de você ter um celular compacto com hardware de top de linha. Felizmente a minha bateria aqui tá horrível, muito em breve ele vai desligar provavelmente. Baita celular. Ele também tinha alguns bugs. Um dos bugs mais tristes do iPhone SE é que se a sua placa tivesse o bug de Ghost Touch, ele começava a mexer no touch assim, e mesmo se você trocasse a tela, se eu não me engano, ele ainda continuava com Ghost Touch. O meu iPhone SE visualmente tá bonito, mas infelizmente a bateria dele tá nas últimas. Um celular de 2016, ele parou de atualizar no iOS 15.8.7.2, alguma coisa assim, e roda do mesmíssimo nível que o iPhone 6S roda. E basicamente essa foi a minha coleção básica de iPhones jovens. E aí? O que vocês acharam? Não é uma super coleção, afinal, não gosto tanto da Apple assim quanto parece, tá ligado? Mas tem alguns modelos que eu achei interessante gravar.
Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui!